E aí pessoal, tudo beleza? Tudo bem? Espero que sim. No último vídeo eu trouxe relatos de Sete Além. Os 3 primeiros relatos que a gente encontra na internet. Você já ouviu falar de Sete Além? Se não conhece, dá uma olhadinha no último vídeo. E se conhece, você acredita? Eu ainda não sei. Mas eu trouxe mais relatos pra gente e vamos no primeiro. Sete Além, relatos de uma dimensão maluca. Era 11h30 da noite quando fiz minha última entrega. Eu estava voltando para casa depois de uma noite boa de entregas. Eu trabalho por entrega de comida com aplicativos. Quando seguia em uma avenida larga e com pouco movimento, ventos começaram a soprar forte. Olhei para o céu para verificar se daria tempo de chegar em casa antes de chover. Relâmpagos clareavam o céu e antes que eu pudesse baixar a viseira do capacete, um cisco acabou acertando meu olho. Então diminuí a velocidade da moto. Enquanto eu coçava meu olho, o cisco incomodava muito. Então diminuí a velocidade da moto enquanto coçava meu olho, pois o cisco incomodava muito, deixando minha visão embaçada. Decidi parar embaixo de uma ponte. Peguei minha garrafinha e joguei um pouco de água no meu olho para tirar o cisco. Quando finalmente minha visão se restaurou, lembro que eu foquei no painel da moto para verificar se a minha visão estava nítida. Estando tudo bem, guardei minha garrafinha. Enquanto isso, eu ouvia sons de carro passando sobre a ponte. Na avenida não havia movimento algum de veículos. Enquanto eu estava parado, não me dava conta do cenário ao redor. Bom, engatei a primeira marcha da moto e segui no meu caminho de casa. Notei que alguns poucos postes da avenida estavam acesos. Engatei a segunda marcha da moto e mantive uma velocidade baixa, tentando entender o cenário que estava ali diante de mim. O vento continuava a soprar forte, então abaixei a viseira do capacete e, aproximando-me de uma curva, olhei para o céu e verifiquei que estava cinza. As nuvens estavam lá, mas não aparentavam oferecer alguma chuva. Voltei minha visão ao redor e notei que tudo estava uma tonalidade cinza. Pensei comigo mesmo, que porcaria é essa? Olhei no retrovisor e vi que tudo estava escuro atrás de mim. Então parei a moto e olhei para trás. Pensei que poderia ter simplesmente faltado energia, mas não era aquele breu de quando falta energia à noite. Era um tom de cinza, sombrio. Ainda era possível enxergar a silhueta das coisas e dos prédios, mas não haviam sinais de sons de veículos, nem mesmo na ponte. Nesse momento fiquei cabreiro, fiquei escabriado. Não com medo, mas desconfiado. Então pensei apenas em continuar o meu caminho. Então aquele cenário ficou mais estranho. Ainda quando olhei que a estrutura do supermercado estava meio gasta, sabe? Destruída pelo tempo. Haviam veículos no estacionamento, tão destruídos que pareciam que haviam sido deixados lá como sucatas. Parei a moto novamente e fiquei olhando o prédio. Parecia que havia um movimento de pessoas lá dentro. Era possível ver algumas silhuetas passando através do vidro. Não imaginei que fosse fantasmas, pois sei que nesses estabelecimentos tem funcionários que trabalham de noite para limpar o local, organizar as mercadorias, etc. Além dos vigias, é claro.
Olhei novamente para frente e notei que não havia um semáforo ali no cruzamento das avenidas. Nesse momento, fiquei me perguntando onde eu estava. Voltei a pilotar a moto devagar, tentando entender aquilo tudo. Notei que o posto de combustível que deveria haver ali, no outro lado da avenida, era aquele cenário, uma praça de brinquedos velhos e enferrujados. Era definitivamente um cenário macabro. Pensei, vou vazar daqui logo, e acelerei a moto. Segui com velocidade mediana, uns 40 por hora. Queria sair daquela região rapidamente, mas ao mesmo tempo verificar aquele cenário que se mostrava a mim de uma forma muito esquisita. A falta de energia parecia se estender através de bairros, e até então não vi ninguém nas ruas, apenas carros antigos no acostamento. Nada parecia o que deveria ser, parecia tudo abandonado e cheio de desolação. Seguindo mais à frente, em um ponto onde deveria ter uma gigantesca fábrica de refrigerante, havia um hospital com a inscrição Distrito dos Anjos 2 e um cemitério ao lado. Chegando na próxima avenida, passei em frente a um bar conhecido na região, onde haviam pessoas bebendo e conversando alto, enquanto eu diminuía a velocidade e parei. Notei que todos se calaram e voltaram seus olhares para mim. Nesse momento, senti o medo em mim. Eu tive receio de falar alguma coisa, mas fiquei olhando e tentando entender aquela cena. Não havia cor neles. As roupas eram estranhas, pareciam estar na década de 60. De repente, todos eles se levantaram e mostraram indiferença em suas faces. Seus olhos não tinham cor nem brilho. Então perguntei sem pensar: por que vocês estão assim? Perguntei, pois eles pareciam que estavam fantasiados, sabe? Mas ninguém respondeu. Um deles então perguntou: quem é você? Eu não respondi. Uma mulher afirmou: ele é tão excêntrico. E o outro perguntou: de onde você é? Eu respondi de prontidão: eu sou daqui, ué. Um deles, de chapéu e óculos escuros, segurando alguma coisa na cintura, afirmou bravamente: eu acho que não. Mais 3 segundos calados, decidi sair dali. Acelerei a moto e me distanciei sem olhar para trás. Apenas segui em frente em uma avenida que parecia nunca ter fim, e eu estava cada vez mais apreensivo. Por fim, cheguei a uma curva à esquerda que levava a uma praça, e seguindo, comecei a notar que as luzes estavam voltando. E quando cheguei na praça, constatei que as cores voltaram a cintilar com vida. As cores voltaram. E havia movimento de veículos e pessoas como de costume nesse bairro. Então parei na praça e olhei ao redor. Parecia tudo normal de novo. Tudo como de costume. Fiquei mais tranquilo. Acelerei a moto em direção à minha casa, mas sempre de olho nos detalhes nas ruas e nas casas, com receio daquele cenário surgir novamente. Contudo, cheguei em casa, tranquilamente,
mas fiquei me perguntando o que tinha sido aquilo. Não podia ser sonho. Eu pilotei o tempo inteiro lúcido. No outro dia, eu ainda me perguntava o que tinha acontecido, o que tinha sido tudo aquilo. Hoje, quando eu passo por lá, eu me lembro da experiência e chego a rir, porque foi tudo muito louco. E esse é o relato dele, pessoal. Que loucura, né? E vamos para o relato de Laura. Cara, eu e minha irmã estamos surtando aqui, pois temos certeza que já fomos parar neste lugar. No segundo semestre de 2014, eu morava em Florianópolis com ela e minha prima. Meu primo foi passar umas semanas lá e decidimos voltar de carro para São Paulo com ele. Chegando próximo a Curitiba, o Waze jogou a gente numa rota que parecia ser mais rápida. Pegamos quando estava começando a anoitecer. De início estava tudo ok, mas conforme a gente foi seguindo, a estrada ficou muito sinuosa. Cercada de mato, não tinha acostamento nenhum e nem um carro próximo da gente. Depois de mais de 1 hora só fazendo curvas e curvas e curvas, começaram a aparecer vários caminhões passando muito perto de nós. O GPS perdeu o sinal, não tinha área e a bateria de todo mundo acabou. Só a do celular ligada ao carro estava funcionando. Todo mundo começou a ficar apavorado dentro do carro, porque, segundo o Waze, seguiríamos 8 horas por essa rota até chegar em Sorocaba. Depois que os caminhões sumiram, ficamos sozinhos de novo na estrada. Começamos a sentir muito cheiro de queimado, parecia que vinha de dentro do carro, mas nenhuma fumaça aparece. Chegamos em um trecho onde havia um pouco de mato cortado. Decidimos parar. Quando saímos do carro, cara, sério, o céu estava uma coisa obscura. Nunca vi um céu daqueles. A gente ficou muito tempo lá olhando porque parecia aquelas fotos de constelação, só que me deu uma sensação muito ruim e eu comecei a ter crise de ansiedade. Pedi para sairmos dali. Seguindo o caminho, passamos por um carro carbonizado e todo mundo começou a achar que era o nosso carro, que tínhamos morrido num acidente e que a gente ia ficar presos ali naquela estrada para sempre. Depois desse carro, começaram a aparecer pessoas andando sozinhas pela estrada. A cada quilômetro, 1 ou 2 pessoas vagando. E a gente estava no meio do nada. Ficamos nos perguntando, o que essas pessoas estão vagando nessa estrada? O que essas pessoas estão fazendo vagando de madrugada nessa estrada? Depois de quase 5 horas assim, chegamos no que parecia ser uma cidadezinha. Muito esquisita, muito escuro, com muitas pessoas andando pela rua. Avistamos um bar onde haviam pessoas sentadas na frente e resolvemos parar para usar o banheiro e nos acalmar. Estacionamos o carro, atravessamos a rua e fomos para este bar. Chegando lá, todas as pessoas ficaram encarando a gente de uma maneira muito esquisita. Parece que eu já ouvi isso. Minha irmã, minha prima e meu primo foram no banheiro e eu fiquei sozinha esperando e as pessoas não paravam de me olhar. Decidi sair do bar e esperar na porta, onde tinha uma mesa com 4 pessoas, 3 caras e uma garota que parecia ter a minha idade.
Eles começaram a falar sobre mim, me apontar e eu fui ficando cada vez mais desconfortável. Os três voltaram do banheiro dizendo que era muito esquisito, que tinha vãos imensos nas cabines e que dava para conversar com quem estava no banheiro masculino, do feminino e vice-versa. Minha irmã comprou água, energético e umas balas. O dono do bar atendeu a gente sem falar nada, de uma maneira muito seca. Voltando para o carro, contei da mesa da menina que ficou falando de mim. E eles continuaram lá, olhando para a gente daquela maneira esquisita. Voltamos para a estrada e depois de 1 ou 2 horas chegamos em Sorocaba. Só lá o sinal do celular voltou. Meu celular ligou e tinha quase metade da bateria. E era por volta de 21 horas. A gente perdeu a noção total do tempo porque tínhamos certeza que era de madrugada. No dia seguinte, fui pesquisar sobre a estrada. É a Estrada do Ribeira, uma das piores do estado. Rolam muitas mortes por lá e só é usada por caminhoneiros praticamente. O lugar todo é praticamente ribanceiras. E aí, você já parou sem querer em Sete Além? E esses foram os relatos de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí, comenta aí o que você achou, com respeito, né? E até a próxima.